Princípios de marketing. Nós vamos tratar esse assunto para que você de fato tenha mais clareza aí no seu empreendimento, no seu negócio, ou de repente se você está planejando emprestar uma consultoria para uma empresa, ou talvez você é um colaborador, trabalha numa empresa e precisa ter esse conceito, esses fundamentos. É claro que vai ser, aqui nós vamos tratar de uma forma bem breve, bem direta, bem resumida, mas compreenda que esses assuntos, às vezes chatos, um pouco teórico, um pouco desgastantes, ele vai te ajudar aí a te trazer conscientização em relação a decisões que você vai tomar aí na análise do seu negócio, no análise do seu cliente, no momento do seu cliente como um todo. É importante que esses conceitos estejam bem formados aí nas suas estratégias para que você realmente tenha os resultados que você almeja. E eu vou te trazer basicamente uma estrutura que o Philip Kotler traz no livro dele, que são algo que possivelmente você já ouviu falar, que é a questão do produto, preço, praça e promoção. E compreenda que essa estrutura, o marketing, ele vai, de verdade, quando você tem esses conceitos, você consegue realmente avançar em relação à questão de resultado, a realmente vender um produto ou um serviço do seu cliente ou do seu próprio negócio. Inicialmente, nessa estrutura, eu vou falar um pouquinho rapidamente também sobre questão de pesquisa. Eu vou abordar dois temas aqui, de dois tipos de pesquisas que são relevantes aí, que são princípios que você deve ter pelo menos um conceito. Não necessariamente essa é uma verdade absoluta, você pode buscar outras informações em relação à pesquisa, mas é importante que você compreenda que quando você for montar uma estratégia para o seu cliente ou para o seu negócio, a questão da pesquisa ela precisa estar aí como uma base extremamente bem fundamentada para que de fato você siga para os outros passos. Então nós temos basicamente dois tipos de pesquisas, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa é quando você reúne um grupo de pessoas aí, bate um papo com elas, elas fazem testes, elas focam ali no seu produto ou no seu serviço e fazem uma avaliação para que efetivamente você avance aí nos próximos passos. A qualitativa é quando você faz uma pesquisa com o próprio público. Um exemplo, você vai montar um restaurante e naquela região você faz um estudo ali, né, das pessoas que estão na região, para você ter uma noção ali, por exemplo, sobre questão de ticket médio dos produtos que você vai vender lá, se está compatível com o seu plano de negócio. É claro que de forma resumida, a questão de pesquisa ela é muito mais abrangente, mas a ideia aqui é que você entenda a questão do conceito, né? É importante, o mais importante coloquei aqui para resumir de forma direta, para que você não tome decisões no achismo que você acha, mas é importante que você faça uma pesquisa, um levantamento. Hoje nós temos milhares de ferramentas que podem te ajudar a executar essa pesquisa aí com mais assertividade. Bom, vamos falar um pouquinho do produto, que possivelmente você já ouviu falar sobre esse termo. Eu coloquei alguns pontos aqui que o livro também ele cita, que são importantes, são fatores que nós já aplicamos nos nossos negócios, nós entendemos e sabemos a importância e nós tomamos decisões com base nessas informações, nesses conceitos e nesses fundamentos. Um ponto não menos importante é a questão do ciclo de vida do produto. É importante que você tenha esse embasamento, que você tenha essa informação e de fato quando nós falamos de ciclo de vida do produto, é importante que você tenha o fundamento sobre a questão da curva S do seu produto, que seria basicamente quando você lança o seu produto, você está vendendo, você vende uma quantidade aí acima da média, e aí depois que você lança, você tem um período aí de maturação, onde realmente ele vai ali se estabilizar e vai chegar um ponto em que o seu produto ele começa a cair. Então, de certa forma, é importante que na questão do ciclo de vida do seu produto você tenha essa noção. Eu vou te dar um exemplo aqui. No caso, a Apple, ela lança os produtos dela quando chega no período de maturação. Normalmente, eles relançam aquele produto para manter.
as vendas como um todo, é claro, né? E entenda que, de certa forma, essa estratégia muitas empresas utilizam, mas às vezes nós não temos inicialmente um recurso para fazer esse tipo de trabalho, e às vezes um caso que acontece frequentemente são os produtos digitais. Por exemplo, as pessoas que lançam os produtos digitais, ela passa por esse processo, ela lança o produto, ele entra no processo de maturação, depois ele consegue declinar, ele começa a declinar, e o produto, de certa forma, você fazendo o lançamento com aquele mesmo produto, nem sempre você vai conseguir os mesmos resultados. É importante que você pesquise um pouco mais sobre esse assunto, sobre a questão da curva S como um todo, para a questão que você vai tratar aí em relação ao ciclo de vida aí do seu produto. O outro ponto não menos importante é o brand, né? Quando você realmente vai aí de forma construir aí a sua marca, é importante que você tenha esses conceitos aqui também. Algo que é muito importante é você definir a proposta única de valor do seu serviço ou do seu produto, ou da consultoria que você está prestando, ou para a empresa mesmo que você está trabalhando. Você de repente olhar aí o que realmente de fato você traz de diferencial para o seu cliente. O que você realmente o que faz você se tornar um diferencial em relação à sua concorrência? O que você traz? Qual que é a proposta que de fato o seu cliente vai olhar para o seu negócio, para o seu serviço, e vai escolher você e não a sua concorrência? Isso é muito importante, você ter esse conceito, esse fundamento. Então eu coloquei aqui uns pontos importantes: o que o seu produto tem que o seu concorrente não tem. Por exemplo, no caso a gente tem um negócio que a nossa proposta de valor é o seu negócio simplificar para realizar. A gente simplifica todo um processo para que a pessoa realmente execute, né? Que ela construa o seu negócio ou melhore o seu negócio. E um outro ponto também é você ter esse fundamento, que você nunca fale, por exemplo, do seu produto. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente fala sobre construção de um negócio, mas nós falamos sobre a simplicidade para realizar a construção de um negócio. Então, você não deve falar, por exemplo, do seu produto, das questões técnicas, como ele funciona, qual é a arquitetura. As pessoas realmente ela querem saber o valor, aquilo que você vai entregar, qual é a transformação que o seu produto ou serviço vai trazer para ela. É importante que você traga o conceito. O exemplo, a Apple, ela sempre traz os produtos dela como conceito, né? Que às vezes pode até ser um exemplo, algo que as pessoas elas olham para aquilo e querem ter aquilo, indiferente se, por exemplo, a Samsung ou qualquer outra empresa presta o mesmo serviço através do sistema Android, por exemplo, né, tem a mesma funcionalidade, mas o conceito como um todo, da forma que eles apresentam, as pessoas acabam sendo conquistadas, e eles têm uma proposta de valor completamente única. Eles conseguem trazer valor, transformação para aquelas pessoas, e o conceito como um todo faz uma grande diferença, e a proposta única de valor deles tem um resultado extremamente satisfatório. Um outro ponto importante também, quando nós falamos de MIV, que seria basicamente o manual da identidade do seu negócio como um todo, é importante que você tenha essa visão um pouco mais abrangente. Quando nós falamos em questão da marca, da construção aí da sua identidade visual, é importante que você saiba, que você tenha esses fundamentos também, pesquise um pouco sobre esse assunto. Nem todas as empresas têm isso, mas imagine que quando você, por exemplo, você tem uma publicação para fazer, né, uma divulgação aí na internet, e aí você tem uma cor não bem definida, de repente o tipo da fonte que você vai trabalhar não está bem definido. É importante então que você tenha aí esse manual da identidade visual do seu negócio ou do negócio do seu cliente. Isso precisa estar bem mapeado, e isso vai fazer uma grande diferença, porque de certa forma o desenvolvimento do seu trabalho ele vai reduzir aí em questão de tempo, né? E você consegue também massificar uma única marca. Enfim, é importante que você, resumindo, é importante que você tenha uma noção aí sobre essa questão do próprio manual aí da identidade visual. Nem todas as empresas têm. Se a empresa que você está trabalhando hoje, ou a empresa que você está montando, o negócio que você está montando, ou então de repente a consultoria que você está prestando para o seu cliente, é importante você pontuar
a necessidade e a importância de ter esse manual da identidade visual aí do negócio. O Brand Book, basicamente você já deve ter ouvido falar também sobre esse assunto. Basicamente é a personalidade da sua empresa, né? Missão e visão, valores, história da marca, diferenciais da sua empresa, questão de filosofia, enfim, vários pontos aqui. Técnicos também, tá? Ele é um pouco mais abrangente. É claro que não necessariamente você precisa seguir à risca esses pontos, de repente podem ser tirados alguns, mas às vezes até acrescentado outros, mas é importante também que você tenha essa noção do brand book aí do seu negócio, do seu cliente ou da consultoria que você está prestando, para que de fato você consiga ter essa visão um pouco mais ampla aí em relação ao produto como um todo. Bom, continuando falando do produto, falando questão de mix do seu produto também, é importante que o seu negócio, o seu serviço ou produto que você está lançando, ele não tenha milhões de opções aí para o seu cliente ter que escolher. É importante você de repente reduzir aí uma quantidade de produtos, para que de fato você consiga focar nesses produtos, na estratégia de vendas para esses produtos como um todo. Um outro ponto importante também é a questão da curva ABC, que o Philip Kotler cita no livro dele, que é extremamente importante. Quando nós falamos aí de curva ABC, possivelmente nós temos sempre no nosso negócio os produtos core business ali do nosso negócio, vamos dizer assim, por exemplo, os principais produtos que mais vendem. E isso, de certa forma, quando nós entendemos que precisa entender a questão da estratégia, os fundamentos da curva ABC, porque de certa forma você acaba selecionando aqueles produtos principais. Imagine que você está prestando consultoria, por exemplo, para uma empresa, ela tem lá um e-commerce, ela tem milhares de produtos, e aí você vai lá no sistema dela, seleciona os produtos que mais vendem, de certa forma, através dessas categorias dos produtos chamados os SKUs. Você consegue selecionar os produtos que mais vendem e você coloca ele aí como um dos principais. Então imagine que você está cadastrando os produtos desse seu cliente no e-commerce, possivelmente você vai colocar esses em primeiro lugar para já começar esse projeto, para começar a andar, e depois com o tempo você vai construindo aí, vai cadastrando os outros produtos aí no seu negócio. Bom, outro ponto também, um outro conceito também que é importante que você se aprofunde é a questão do conceito dos fundamentos sobre cauda longa, que também faz parte aí da estrutura aí da curva ABC, onde que existem alguns produtos do seu negócio que eles mais vendem, né? E às vezes esses produtos que vão fazer uma grande diferença aí nos seus resultados, mas às vezes esses produtos que mais vendem são poucos, e às vezes você tem uma quantidade de produtos muito maiores e vendem menos. Um exemplo é a própria Amazon, ela tem milhares de livros que vendem poucos, né? E tem os livros principais, é claro, os produtos principais que vendem mais, mas esses poucos que eles vendem, esses poucos que eles vendem de cada livro são muitos, são milhares de livros. Então isso de certa forma traz uma receita aí considerável para um negócio. Então é importante você ter essa visão, né, sobre esses conceitos aí. Claro que é importante que você se aprofunde. Eu vou deixar esse mapa mental aqui embaixo para que você pelo menos selecione esses pontos importantes para que você de fato aí traga mais profundidade em relação à teoria e o conhecimento. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre preço, prazo e promoção para complementar esse conceito básico aí dos princípios de marketing.